Uma crise sem precedentes e sem previsão de acabar. Expresso Gardênia perde mais linhas de ônibus em Minas e pode demitir mais funcionários. Será uma luz no fim do túnel? Saritur inicia processo de renovação de frota. Volvo lança o primeiro biarticulado elétrico do país e promete trazer soluções de mobilidade. E você vai ver também. EXM Partners recorre na justiça para que seja restabelecida decisão de suspensão de linhas do Grupo Comporte, que concorrem com trechos da Itapemirim. Autoviação 1001 é condenada a indenizar passageira no Rio de Janeiro. Iveco muda de estratégia e quer conquistar frotistas na região Nordeste. O fim de uma história. A empresa Cabral deixa de operar em Campina Grande. Novos ônibus, Ribeirão Preto, Brasília, Lauro de Freitas e Maringá recebem coletivo 0 km. Na capital paulista, frota de ônibus elétricos cresce. No Rio de Janeiro, novas linhas de ônibus passam a operar na cidade. Solidariedade no Rio Grande do Sul ajuda vítimas das enchentes. Nas notícias internacionais, Uber inicia serviço por ônibus nos Estados Unidos. Dados da produção de ônibus no Brasil são divulgados. Caio dispara no urbano. Marco Polo segue soberana nos rodoviários. E ainda, novidades na programação do canal Próxima Parada. O Jornal do Ônibus está no ar. Olá, boa noite para você. A EXM Partners, a administradora judicial da falência do Grupo Itapemirim, recorreu na Justiça para que seja restabelecida a decisão de suspensão de linhas concedidas às empresas do Grupo Comporte, no caso a Penha e o Expresso União. Essas linhas competem com as operações da nova Itapemirim Suzantur, que opera por meio de arrendamento as linhas que eram de autorização do Grupo Itapemirim. O recurso foi apresentado após uma decisão de segunda instância, favorável à NTT e ao Grupo Comporte, que argumentaram contra a interferência do Judiciário na regulação da agência e alegaram que as autorizações foram concedidas em período não coincidente com a suspensão pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. A EXM Partners argumenta que algumas autorizações coincidiram com o período de suspensão e defende que, em casos de conflito de leis, devem prevalecer as decisões falimentares que beneficiam credores. A Justiça vai analisar o recurso, sem prazo definido para a decisão. A informação sobre esse caso foi dada em primeira mão pelo portal Diário do Transporte. A gente segue falando de Nova Itapemirim. A empresa retomou com partidas e venda de passagens a partir da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. As vendas de passagens estão acontecendo na lotérica Trevo da Sorte, na rua Via Ápia, 26, loja A. Isso está sendo possível devido a uma parceria entre a Suzantur, Buspay e Caixa. As viagens com partidas na Rocinha vão ser sempre aos sábados, com início já no próximo dia 15. Diversos destinos das regiões Sudeste e Nordeste vão ser contemplados pela empresa. Aqui na tela a gente mostra para você os destinos que inicialmente a Suzantur está oferecendo com saídas da Rocinha. Esses ônibus passam também pela rodoviária Novo Rio. Lembrando, é apenas uma retomada de um atendimento que já era feito pela Itapemirim lá no passado. Beleza? O juiz Gustavo Sampaio Correia, do Tribunal de Justiça de São Paulo, condenou a Autoviação 1001, do Grupo JCA, a pagar uma indenização de R$ 5.000 a título de danos morais e de R$ 185 por danos materiais a uma passageira, porque a viagem sofreu um grande atraso e porque um dos ônibus usados pela empresa estava com urina transbordando no banheiro e vazando para o corredor.
A viagem nestas condições durou mais de 9 horas. Segundo a defesa da usuária, a empresa se negou a trocar de veículo. Imagens feitas por passageiros e compartilhadas nas redes sociais mostram os dejetos invadindo o salão do ônibus. O relato foi de forte cheiro e desconforto. O relato diz também que os usuários tiveram que descer em um momento da viagem para fazer as necessidades no mato, à beira da rodovia. Ao parar o veículo, o próprio motorista constatou a gravidade da situação, mas afirmou que nada poderia fazer e que, diante da situação, ainda que solicitasse um outro ônibus, levaria um tempo inestimável para chegar até o local, informando que continuaria a viagem daquele jeito que estava. Diante disso, dezenas de passageiros, homens, mulheres, crianças e idosos, dentre eles a autora do processo, tiveram que urinar no mato, ao lado da estrada. Segundo a autora do processo, foi de um constrangimento indescritível e jamais experienciado pela mesma, que lhe causou forte desconforto e sofrimento por toda a viagem, e inclusive pelo fato de ser mulher e ter que se agachar para urinar em meio ao matagal. Segundo o processo, a viagem ocorreu no dia 2 de janeiro de 2024, de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, para São Paulo, capital. A usuária alegou que o trajeto é feito por 2 ônibus. O primeiro ônibus sai de Arraial do Cabo e vai para o Rio de Janeiro, e o segundo ônibus sai do Rio e vai para São Paulo. É feita uma espécie de conexão. Ocorre que, segundo a passageira, o trajeto que deveria ter sido feito em 3 horas entre Arraial do Cabo e a capital durou 9 horas e meia devido ao trânsito. Com isso, ela perdeu o segundo ônibus da conexão, cuja passagem tinha sido comprada, e foi informada que o próximo ônibus disponível só sairia às 6 da manhã do dia 3 de janeiro. Inconformada com a situação e bastante cansada, a passageira decidiu comprar uma passagem pela empresa Nossa Senhora da Penha, outra companhia que também faz a linha Rio-São Paulo. O valor foi de R$ 185. Na decisão, o juiz entendeu o seguinte: mesmo o atraso e a perda de conexão terem como causa o trânsito, não sendo de controle direto da empresa, como alegou a 1001, a companhia deveria tomar providências para reduzir os transtornos, porque é de conhecimento de todos que na época do ano em questão, quando ocorreram os fatos, o trânsito é mesmo complicado. Além da questão do trânsito, a a 1001 alegou que o banheiro estava naquelas condições porque passageiros jogaram papel higiênico no vaso sanitário. Mas o juiz entendeu que as imagens mostram que não foi isso, e mesmo que se fosse, a empresa deveria oferecer condições de higiene nas viagens. O magistrado classificou a situação como além do mero aborrecimento. A defesa da passageira pediu R$ 10 mil de indenização por danos morais, mas, segundo os preceitos de proporcionalidade dos fatos ocorridos, o magistrado estipulou o valor de R$ 5 mil. O grupo JCA, em nota, informou que a Autoviação 1001 não se manifesta acerca de processos judiciais em andamento. Que papelão em 1001, pelo amor de Deus, vergonha. Triste, hein? Passageiro já viaja, já cansa na viagem e tem que aguentar uma situação dessa. Um banheiro entupido dentro do ônibus e transbordando pelo salão. É uma vergonha. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação da Buser, empresa de aplicativo de ônibus, a pagar R$ 20 mil por danos morais a 2 passageiros devido a uma viagem problemática em dezembro de 2021. Cada passageiro vai receber R$ 10 mil. A empresa tentou se eximir da responsabilidade, mas os desembargadores rejeitaram sua argumentação, destacando que ela é parte da cadeia de fornecimento e deve responder pelos problemas ocorridos. A decisão foi unânime, e houve relatos de longos atrasos, ônibus sujos
e condições precárias durante a viagem. A Buser ainda pode recorrer. A CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, informou que a empresa Santa Cruz assumiu de forma definitiva a operação de 7 linhas que eram operadas pelo Expresso Gardênia e pela Aviação Santa Terezinha, no sul do estado. A Santa Cruz realizou a contratação de 12 motoristas para estas operações e não descarta novas contratações. Os preços das passagens e os trajetos não foram alterados. A grade de horários básica também é a mesma. Porém, foram criadas partidas extras. A Santa Cruz informa que as passagens já estão à venda em seu site. As linhas em questão são Varginha Campo do Meio, Varginha Três Pontas, Varginha Boa Esperança, Varginha Pouso Alegre São Gonçalo do Sapucaí, Itajuba Varginha e Aguapé Boa Esperança. Essas linhas não estavam mais sendo operadas pela Gardênia e pela Santa Terezinha. A CEINFRA informou que mais linhas da Gardênia podem ser repassadas para outras empresas até outubro, caso a companhia não regularize a situação de sua frota e não corrija os problemas apontados pela fiscalização. No momento, 30 ônibus da Gardênia estão retidos por condições inadequadas de operação. 60 funcionários foram demitidos e parte das linhas estão sendo operadas pelas empresas Santa Cruz, SC Minas, Cambuí e Gontijo. Em breve, mais demissões podem ocorrer. Em Passos, a tendência é que 50% dos profissionais sejam mandados embora. Triste fim do Expresso Gardênia. Muito complicada a situação que a empresa vive. Mas, infelizmente, foi ela mesma que cavou essa cova que ela está vivendo atualmente. A Iveco está organizando uma equipe comercial para focar em vendas de ônibus em Fortaleza. A IVBus é a nova representação da marca para ônibus no estado do Ceará. A empresa já está entrando em contato com diversas empresas para oferecer seus principais produtos do momento: o chassis 10190 para micro e o 17280 de 6 cilindros para as principais categorias comercializadas para o transporte urbano de fretamento. Ambos os modelos possuem 6 marchas. A Iveco já possui unidades vendidas no Ceará para as empresas Crateus e Fretar, e já testou outros modelos Euro 5 nas empresas urbanas Santa Maria, Santa Cecília e São José, alguns anos atrás, no Sistema Urbano de Fortaleza. A empresa de ônibus Transuares, de Feira de Santana, na Bahia, enfrenta uma ação civil pública do Ministério Público do Estado devido a irregularidades no transporte de passageiros, como a falta de assentos especiais para consumidores hipervulneráveis. A promotora Joseane Suzert exige que a empresa cumpra o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, implementando medidas como um protocolo de atendimento cortês e educado, atendimento telefônico de no mínimo 8 horas diárias, reserva de assentos para passageiros com antecedência e garantia de segurança nos transportes. O Ministério Público também acionou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos da Bahia, a AGERBA, para fiscalizar o serviço e exortou o Estado a garantir assentos reservados para pessoas com obesidade ou mobilidade reduzida. Segue a grande corrente de solidariedade à população do Rio Grande do Sul, afetada pelas enchentes. A Radial Transportes de São Paulo realizou a primeira entrega de doações para as vítimas no estado. Cerca de 5.000 itens essenciais foram arrecadados. Entretanto, a necessidade de apoio continua. Os postos de coleta da Radial, em garagens e terminais do Alto Tietê, estão abertos. Também em São Paulo, a empresa Jundianet do Grupo Chedid enviou donativos ao Rio Grande do Sul. No Grupo Comporte, foi finalizada a campanha de doações ao Rio Grande do Sul. Foram arrecadados diversos itens, entre roupas, calçados, água, cobertor, kits de higiene, ração e alimentos. Na capital gaúcha,
Diversas linhas de ônibus voltaram a circular nesta sexta-feira. E por fim, o momento é de reconstrução na aviação Ouro e Prata, uma das empresas mais afetadas pelas enchentes. 34 ônibus que ficaram submersos estão cobertos de barro. A garagem da empresa em Porto Alegre foi devastada. Olha só as imagens. Neste ano, a companhia completa 85 anos, dando a volta por cima, fazendo investimentos e se reerguendo, estando sempre ao lado do povo gaúcho. Os emplacamentos de ônibus no Brasil somaram entre janeiro e maio de 2024 um total de 9.184 unidades. Esse número representa uma queda de 18,61% em relação aos 11.284 ônibus do mesmo período do ano passado. O resultado foi divulgado pela FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Os reflexos da troca de tecnologia Euro 5 para o Euro 6 e os números abaixo do esperado em relação ao programa Caminho da Escola ajudam a explicar em parte esta queda. Em abril de 2024, quando foram emplacados 2.184 ônibus, e em maio de 2024, com 1.683 emplacamentos, a queda foi de 22,94%. Já na comparação entre maio de 2024, que teve 1.683 ônibus emplacados, e maio de 2023, com 2.237 emplacamentos, a queda foi de 24,77%. A FenaBrave também atualizou o ranking de marcas no acumulado do ano. Veja aqui na tela a íntegra desse gráfico. Agora a gente fala da produção de ônibus no país. Foi divulgado o balanço de abril pela FABUS, a Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus. No segmento de micro-ônibus, a liderança ficou com a Neobus, que surpreendeu, com 356 veículos. Em seguida temos a Caio com 239, Mascarello com 140, amargando o quarto lugar Marco Polo com 63 e a Comil com apenas uma carroceria. Ao todo foram produzidos no Brasil 799 micro-ônibus. Já no segmento de urbanos, a Caio assumiu novamente a liderança, com 372 coletivos. Em seguida temos a Marco Polo, com 181, e Mascarello, com 87. Choca o fato da Marco Polo ter ficado mais perto da Mascarello do que da Caio, estando bem distante da liderança. Ao todo foram 640 ônibus urbanos produzidos no Brasil. Por fim, no segmento rodoviário, a liderança ficou com a Marco Polo, que segue soberana, com 324 carrocerias, seguida pela Comil com 153, Irizar com 72, em quarto lugar a Buscar com 70 e a Mascarello em último com 5 carrocerias. Ao todo, nossa indústria produziu 624 ônibus rodoviários. E por fim, no segmento intermunicipal, tivemos 14 carrocerias produzidas pela Mascarello. Em comparação com abril do ano passado, foram 600 ônibus a mais. Na comparação entre abril e março deste ano, o aumento foi de 332 carrocerias. Nas exportações, tivemos uma queda de 23 unidades entre um mês e outro. A Marco Polo exportou 72 ônibus, a Irizar 70, Comil 47, Caio 16, Mascarello 10 e a Buscar 8 carrocerias. Ao todo, se a gente for considerar todos os segmentos de ônibus no Brasil, foram produzidas 2.077 carrocerias. No acumulado parcial do ano, já são 6.846 veículos produzidos aqui no Brasil, sendo 2.922 urbanos, 2.090 rodoviários, 1.782 micros e 52 intermunicipais. Beleza? A Intran está circulando com um ônibus temático. Ele tem uma plotagem especial, em alusão ao São João de Santo Estevão, na Bahia. Muito bacana. No grupo GBS,
mais veículos da Santo Anjo foram repintados no padrão da aviação Garcia. Desta vez foram 2 veículos da frota da antiga gestão, de carroceria Marco Polo Paradiso G7 1600 LD e chassi Scania. Chama a atenção a configuração do carro. É um LD 8x2, coisa rara de se ver aqui no Brasil. Lembrando que após a incorporação da Santo Anjo pela Garcia Brasil Sul, a empresa passou a ter mais presença no Paraná e em São Paulo, não sendo raro ver ônibus da empresa rodando pelas rodoviárias de Maringá, Londrina, Curitiba e Presidente Prudente. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, o primeiro biarticulado elétrico do Brasil. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. A gente volta já já. Não saia daí. A Prefeitura de São José dos Campos, em São Paulo, vai tentar mais uma vez a licitação para o aluguel de 400 ônibus elétricos na cidade. O edital é estipulado em 2,9 milhões de reais. As propostas vão ser apresentadas no próximo dia 15. Após o edital anterior ter sido barrado pelo TCE, a Prefeitura realizou mudanças neste novo processo licitatório. No Rio de Janeiro, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes realizou a fiscalização da frota da Petroita, em Petrópolis. E o resultado é triste, mostrando um retrato de desleixo por parte da empresa. 87% da frota foi reprovada pela Prefeitura. A Petroita será notificada para regularizar toda essa situação e, caso não cumpra, vai sofrer penalizações, como por exemplo multa. Porém, a Petroita segue operando normalmente em Petrópolis. Já em Nilópolis, o deputado estadual Rafael Nobre enviou ao DETRO um pedido de reativação da linha 542, Nilópolis-Cascadura. Na capital, 3 linhas de ônibus passaram a operar nesta semana, sendo elas a 826, Parobinha-Campo Grande, a SV 112, Terminal Gentileza, Alto Gávea, via Elevado Paulo de Frontin, e a 759, Cesarão, Terminal Deodoro. Já no BRT, os 4 corredores da cidade ganharam linhas noturnas, o famoso Corujão, sendo elas a linha 11, Santa Cruz Alvorada Parador, linha 17, Santa Cruz Campo Grande Parador, linha 22, Alvorada Jardim Oceânico Parador, 38 Galeão Alvorada Parador, linha 51 Terminal Deodoro Terminal Recreio Parador, linha 60 Terminal Deodoro Terminal Gentileza Parador e a linha 80 Penha Terminal Gentileza Parador. No Espírito Santo, a passagem do transporte coletivo de Guarapari subiu de R$ 4,40 para R$ 4,60. Em Minas Gerais, a linha 826 Montes Claros Rua São Rômulo, em Belo Horizonte, ganhou 14 novas viagens. Seguimos por BH. A Prefeitura enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei que prevê a aquisição de 100 ônibus elétricos para a frota municipal. O custo total seria de R$ 468 milhões, em conjunto com a Caixa e o BNDES. Esse dinheiro vai ser usado também em obras de urbanização de vilas e favelas. Em Pernambuco, o município de Camaragipe foi incorporado ao consórcio Grande Recife. O processo vai ser gradual e deve se encerrar no dia 31 de julho. O documento foi assinado pela governadora Raquel Lira. 6 novas linhas vão ser criadas, além da alteração de outras 4 rotas já existentes. Com a integração, o valor da passagem passa de R$ 3,80 para R$ 4,10. Na Paraíba, o busão junino tem levado a magia do forró ao maior São João do mundo, o de Campina Grande. O veículo tem trajetos especiais aos sábados e domingos, com partidas da Estação Velha, no Museu do Algodão. A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros da região Nordeste, representante da frota de Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco,
celebra o índice de aprovação de 99,93% do programa Despoluir em 2023. No Sergipe, será lançada nos próximos dias a nova licitação do sistema, mas a passagem deve subir para R$ 5,00. Em Goiás, o Tribunal de Contas do Estado fará uma inspeção no processo de aquisição de novos ônibus elétricos que vão operar no eixo Anhanguera. No interior do estado, a NTT está convocando empresas regulares e devidamente interessadas para operar uma linha semiurbana entre Campos Belos, em Goiás, e Arraias, no Tocantins. O serviço era prestado anteriormente pelo Expresso São José do Tocantins, com sede em Anápolis. No Amazonas, passageiros podem agora pagar as passagens de ônibus por meio de cartões de crédito e débito. O Expresso Guanabara foi indicado pelo segundo ano consecutivo ao prêmio Reclame Aqui. O governo federal realizou cortes de verbas em agências reguladoras federais, entre elas a NTT. A agência de transporte, junto de outras agências, divulgaram um manifesto reclamando do corte de orçamento e expondo uma defasagem de 65% no quadro de servidores. O STF anulou as provas da Lava Jato contra o desembargador Mário Guimarães Neto, que teria recebido propina e beneficiado empresários de ônibus como Jacob Barata Filho e José Carlos Lavouras. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Vem aí novidades na frota do transporte coletivo de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. A cidade contará nos próximos meses com 54 novos ônibus do tipo padrão. Em relação à frota atual, serão veículos maiores, com mais capacidade e com mais conforto. Eles vêm equipados com ar-condicionado, bancos estofados, piso Taraflex e rede de conexão Wi-Fi. O motor desses ônibus fica na parte traseira, diminuindo ruídos internos. Cada empresa na cidade vai ter 27 carros deste padrão. A Transcorp já começou a receber os seus veículos. Eles têm carroceria Caio Millennium 5. Já a empresa Rápido do Oeste deve receber o seu lote em breve, composto por carrocerias Marco Polo Torino. O chassi escolhido pelas empresas foi o Volvo B320R, com câmbio automático e tecnologia Euro 6. Essa informação já havia sido noticiada aqui no Jornal do Ônibus há um certo tempo atrás, mas vale a gente trazer novamente para atualizar vocês. Beleza? Tem ônibus novo também vindo para o Rio de Janeiro. Atenção pessoal de Nova Iguaçu. A Linave Transportes encomendou mais unidades do Mascarello Granvia 2024 e também do Mascarello Gran Micro S3. Todos têm chassis Mercedes-Benz. No Grupo Comparte, vem novidades para a aviação Piracicabana de Brasília. Segundo informações recebidas pelo canal, a empresa deve receber em breve 40 unidades do Caio Apache VIP5 sobre o chassi Mercedes-Benz. A renovação contempla o plano de renovação de frota da capital federal deste ano de 2024. Quem também faz parte do grupo e está recebendo ônibus novo é a TCCC, a Transporte Coletivo Cidade Canção, de Maringá, no Paraná. A fabricante Caio realizou o adiantamento do lote previsto para julho e já no começo deste mês iniciou a entrega do restante da nova frota da cidade. Vão ser agora 40 veículos, todos eles com carroceria Caio Apache VIP5 e chassis Mercedes-Benz OF 1619 Euro 6. Esses 40 carros vão substituir os veículos da série 67, composta por unidades do Marco Polo Torino OF 1519, ano 2017. Ao todo, a renovação de frota de Maringá deste ano contempla 59 novos ônibus. Agora em maio,
vieram os primeiros carros, que são maiores e têm chassis OF 1721. E agora estão vindo os carros menores, OF 1619. Foram desativados os carros da série 64, ano 2014, e brevemente, ano 2017, também deixará as ruas da cidade Canção. Um detalhe que chama atenção: esses VIP 5, OF 1619, se a gente reparar, são ligeiramente maiores que os carros da série 73, que também tem carroceria Apache VIP 5, porém no chassi Mercedes OF 1519, Euro 5, ano 2023. Olha só, dá para notar as diferenças. No grupo Turilessa, aquele famoso ditado, milagres acontecem, nunca fez tanto sentido. A Saritur está adquirindo unidades do Caio Apache VIP 5, Mercedes-Benz OF 1619. Eles vão rodar no município de Timóteo, no interior de Minas Gerais. Aí eu te pergunto, seria essa uma luz no fim do túnel no grupo Saritur? Recentemente vimos renovações em Uberlândia e no MOVE Metropolitano. Será que o sistema rodoviário vai ganhar também ônibus novos? Será que outras cidades de Minas vão ter renovações? E aqui no Paraná? Será que o grupo Saritur vai lembrar que existe aviação real? Vamos aguardar. Aliás, falando em ônibus novo, um mistério perdura pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Recentemente, foram vazadas imagens de dentro da fábrica da Caio, de novos ônibus para a transportadora Tinguá, de carroceria Apache VIP 5 e chassi Volksbus 17230. A grande questão é, faz mais de 2 meses que essas imagens foram vazadas e nada desses ônibus aparecerem. Eles não estão nem na garagem da Tinguá e nem na fábrica da Caio. Fica um mistério no ar. Aonde que esses ônibus estão? Vem aí ônibus elétricos na Bahia, por meio do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal. Lauro de Freitas vai ter 30 veículos elétricos. O financiamento vai ser de 60 milhões de reais. Lembrando que nesta etapa do PAC é contemplado o financiamento de 5.331 ônibus, sendo 2.549 elétricos e 2.782 a diesel Euro 6. 61 cidades de 7 estados foram selecionadas no programa, que custará aos cofres públicos 10,6 bilhões de reais. A Prefeitura de Curitiba, no Paraná, apresentou o primeiro ônibus biarticulado elétrico do Brasil, que deve começar a ser testado na capital paranaense a partir do segundo semestre deste ano. Depois de ser testado em Curitiba, o veículo passará por testes em Bogotá, na Colômbia, e na Cidade do México. Neste primeiro momento, o ônibus ainda não transportará passageiros, mas rodará com lastro, que são bombonas de água ou sacos de areia, simulando condições bastante severas de operação. O objetivo é, posteriormente, circular com passageiros. Segundo nota da Prefeitura, o veículo recebe até 8 baterias, com 720 kW de capacidade total, o que lhe confere autonomia de até 250 km. O tempo de recarga total varia entre 2 e 4 horas, dependendo do tipo e da potência da estação de carregamento. O modelo tem ar-condicionado e é equipado com 2 motores elétricos de 200 kW cada, totalizando 400 kW, o equivalente a 540 cavalos. O ônibus ainda possui caixa de câmbio automatizada de 2 velocidades, o que lhe promete melhor capacidade de vencer aclives, muito menos vibração dos componentes e, consequentemente, melhor desempenho e qualidade no transporte para os passageiros. O motor fica na parte central, entre o primeiro e o segundo eixo. A carroceria deste veículo é da Marco Polo, do modelo Active de 28 metros,
com capacidade para 250 passageiros. O ônibus faz parte de um projeto de investimentos da Volvo, realizado entre os anos de 2022 e 2025, de 1,5 bilhão de reais. Esse modelo pode ser exportado para vários países, desde que tenham sistemas de BRT. Em nota, o prefeito Rafael Greca informou que o teste faz parte do projeto de descarbonização da frota de ônibus da capital e deve ser executado na linha Centenário Campo Comprido, trajeto do futuro Ligeirão Leste-Oeste, que vai contar com os primeiros biarticulados elétricos da cidade. A ideia também é avaliar o veículo na linha Ligeirão Norte-Sul. A prefeitura diz que a meta é que até 2030, 33% da frota de ônibus da capital paranaense seja de zero emissões, percentual que deve alcançar 100% até 2050. Até agosto, entram na frota 6 veículos do tipo padrão elétrico, na linha Interbairros 1. Além disso, a Prefeitura de Curitiba vai comprar mais 54 veículos, com recursos de 380 milhões de reais do PAC, oferecido pelo governo federal. Esses 54 ônibus devem ser adquiridos ainda em 2024, para a entrada em operação no transporte coletivo no próximo ano. Os veículos articulados devem circular nas linhas Inter 2 e Interbairros 2. Os recursos previstos no PAC vão bancar tanto a compra dos veículos, tanto a infraestrutura de recarga dos ônibus, que vai ser necessária para o funcionamento desses ônibus elétricos. A Urbis também anunciou a prorrogação por 2 anos do edital de chamamento para testes de ônibus elétricos no transporte coletivo da capital. A prorrogação vai até 1º de março de 2026, com validade para a execução dos testes até o dia 30 de novembro de 2026. O objetivo é poder testar o maior número possível de veículos e modelos dentro do projeto de eletrificação da frota do transporte coletivo municipal. Até agora já foram testados 7 veículos elétricos das marcas Eletra, Volvo, Marco Polo e BYD. Até o fim deste semestre, devem entrar em teste as marcas Volkswagen e Ankai. No segundo semestre, vai ser a vez da Mercedes-Benz e da Volvo. Em Cascavel, também no Paraná, a Prefeitura informou que os ônibus elétricos da cidade devem chegar até o fim do mês. O projeto de lei 1610/24 propõe tarifa zero no transporte coletivo durante calamidades públicas, abrangendo o transporte urbano e rural. Os custos seriam cobertos por recursos próprios dos gestores locais, com a aplicação mediante decreto do governo federal. Proposto pela deputada Dandara do PT de Minas Gerais, o projeto visa proteger as populações vulneráveis. A análise está sendo feita nas comissões da Câmara dos Deputados em Brasília. A Prefeitura de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, decidiu revogar os contratos de concessão do transporte coletivo e abriu um novo processo de licitação. A medida foi anunciada devido ao descumprimento de obrigações pelas empresas atuais, causando problemas aos usuários. O município pretende iniciar rapidamente o novo processo licitatório, permitindo que as empresas atuais continuem operando de forma temporária. Em São Paulo, motoristas de ônibus e demais funcionários dos sistemas de transportes por fretamento das 7 cidades do ABC Paulista aceitaram em assembleia propostas apresentadas pelas viações. As propostas aceitas são 5% de reajuste salarial, o que considera a inflação de 3,23%. PLR, participação nos lucros e resultados, com aumento de 7%, sendo 2 vezes de R$ 1.504 para motoristas e 2 vezes de R$ 525 para os poucos cobradores que atuam no ABC. 8,27% de aumento no Vale Alimentação, que passa a ser de R$ 920, e a manutenção de outras cláusulas já conquistadas pela categoria. Em torno de 1,7 bilhão de pessoas usam os transportes coletivos no ABC. Na capital,
A greve de motoristas do sistema urbano foi suspensa após uma audiência entre o Sindicato dos Trabalhadores, o Sindimotoristas, o sindicato que representa as empresas, o SP Urbanos, e a SP-Trans, que gerencia todo o sistema. Porém, atenção, o estado de greve está mantido até o dia 30 deste mês. No Rio Grande do Norte, a greve prevista no transporte coletivo de Natal foi descartada após um acordo dos trabalhadores com as viações. A gente volta para São Paulo. O governo federal, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, multou a Enel, companhia responsável pelo fornecimento de energia, em 13 milhões de reais por um serviço inadequado. A multa é referente ao período de fortes chuvas entre o fim de 2023 e o comecinho de 2024, onde a população da capital ficou sem eletricidade. Essa falta de energia afetou a operação de ônibus elétricos e trólebus. Somente na garagem da Ambiental Transportes, 25 veículos não conseguiram sair para as ruas. Essa multa de 13 milhões é o máximo que a secretaria pode dar. Além disso, foi recomendada uma intervenção administrativa da ANEEL, na Enel, e que o Ministério de Minas e Energia revogue a concessão da empresa na Grande São Paulo. Se a Enel não recorrer da ação, ela recebe um desconto de 25% no valor da sanção. O dinheiro da multa pode ser destinado ao Fundo de Interesses Difusos. Esse é o primeiro de 4 processos que a Enel enfrenta com o governo federal. Seguimos na capital paulista. A frota de ônibus elétricos atingiu 179 unidades, representando 6,88% da meta da prefeitura de ter disponível, até o fim do ano, 2,6 mil ônibus elétricos na cidade de São Paulo. No entanto, a falta de infraestrutura para recarregar as baterias e o financiamento para isso são os principais obstáculos. A SP-Trans está considerando ônibus chineses para expandir a frota de ônibus elétricos na cidade, incluindo articulados e até híbridos. Já no litoral, a Sansetur assumiu no último dia 1º o transporte coletivo urbano de Caraguatatuba, operado anteriormente pelo Expresso Fênix. A mudança foi feita após a anuência da prefeitura. Sansetur e Fênix são do mesmo grupo, e mudanças operacionais estão ocorrendo em todas as bases urbanas do grupo. A tendência é que a marca Fênix deixe de existir no transporte urbano e fique restrita apenas somente às linhas rodoviárias, com a Sansetur assumindo as operações. O nome Sou deve ser usado na lataria dos coletivos. Em Caraguatatuba, a marca Sou Caraguá vai ser implantada. Trabalhadores que eram da Fênix receberão suas verbas rescisórias e terão preferência em contratações. Linhas, tarifa, gratuidade e bilhetagem não mudam. Lembrando que em breve demais cidades em que a Fênix opera vai ganhar a marca Sou. É tudo questão de tempo. No Paraná, a empresa CCD de Curitiba foi vendida para o grupo Melissa Tour. Motoristas que tinham férias a receber provavelmente perderam o benefício. Alguns profissionais foram dispensados. A CCD mudou de nome para Viamob. Em Santa Catarina, a empresa Imperatriz está com novos horários. Fique atento às mudanças nos municípios de Santo Amaro, Alto Adiril, Caldas do Imperatriz, Vargem Grande, Santa Isabel, Queçaba, Lourdes e Águas Mornas. É o fim de uma história. A empresa Cabral deixou de operar 9 linhas de ônibus em Campina Grande, na Paraíba. Desde o último sábado, a operação dessas linhas foi repassada para a Transnacional, a empresa que pertence ao Grupo Acândido, fortalecendo por parte da prefeitura o monopólio que existe na cidade. A Cabral ficou somente com a operação de uma única linha, que é distrital, a 910 Genipapo, com 3 ônibus. Porém, a empresa pode deixar de vez a operação do sistema no ano que vem,
com o lançamento da nova licitação do transporte coletivo da cidade. Além da Cabral e da Transnacional, Campina Grande conta também com a operação da Aviação Cruzeiro, que é considerada por muitos passageiros a melhor empresa de ônibus da cidade, pelos aspectos de atendimento e conservação da frota. Em relação à Cabral, a crise já abala a empresa há um certo tempo. No fim dos anos 2000, a Cabral tinha passado por alguns problemas. Até se recuperou, mas, em 2018, foi feita a última renovação de frota da companhia, e foi neste ano que se instalou a grave crise que a companhia vive atualmente. Recentemente, o dono e fundador da empresa, José Cabral da Silva, faleceu. Em 2021, sua esposa, que era sócia da empresa, também acabou falecendo, vítima da pandemia. Sendo assim, a administração ficou nas mãos dos filhos, que não souberam lidar com a gerência da companhia e colocaram a empresa nesta situação. Não era difícil ver os ônibus da companhia com portas caindo, peças soltas, bancos soltos e diversos outros problemas de manutenção. Carros da empresa quebrando no meio das ruas e não aguentando subir ladeiras por falta de força e de manutenção também eram cenas rotineiras. A companhia chegou a ganhar o apelido carinhoso de Quebral, justamente pelos diversos problemas de quebra dos ônibus que a mesma tinha. Passageiros já chegaram a empurrar veículos da companhia por problemas mecânicos. Salários e vale alimentação também chegaram a ser atrasados. Na época desse atraso, o irmão do dono da Cabral, responsável por uma rede de postos de combustíveis, pagou o salário dos motoristas para a empresa não falir. Linhas e horários também não estavam sendo cumpridos da maneira correta. Na transição de Cabral para a Transnacional, alguns funcionários foram realocados, outros aposentaram e outros não quiseram continuar. A garagem e a frota da Cabral não estão sendo utilizadas pela Transnacional. E detalhe, essas linhas da Cabral, que foram repassadas para a Transnacional, eram as mais rentáveis na cidade. Ou seja, perderam esses trechos por total incompetência. Antes do fim da Cabral, um acidente chegou a acontecer. Uma mulher desceu do ônibus no fim da noite e foi atropelada pelo eixo traseiro. A Cabral tem quase 60 anos de estrada. Por fim, a Prefeitura de Campina Grande informou que a cidade deve receber 50 ônibus novos até o fim do ano. Atualmente, o município tem cerca de pouco mais de 200 coletivos. Porém, esse percentual era maior antes da pandemia, e a população reclama dessa queda na frota, alegando que faltam veículos em muitas linhas. Nos fins de semana, há um espaçamento muito grande de horários, prejudicando trabalhadores que trabalham nesse período. Em Campina Grande, a população já é até acostumada. Se você quer ir para o centro de domingo, vai de Uber, porque de ônibus é uma eternidade. A população também reclama da confusão do padrão visual da frota e se queixa das propostas nunca cumpridas pela atual gestão quando se fala em transporte coletivo. Ainda hoje, as notícias internacionais do mundo rodoviário e, a seguir, as vagas de emprego. Voltamos em instantes. Hora da gente falar de emprego aqui no Jornal do Ônibus. A nova Itapemirim Suzantur anunciou a abertura de novas vagas para motoristas de ônibus em 27 setores operacionais, espalhados em 10 estados. Os postos foram abertos em meio à ampliação das operações e a estimativa de retomada de mais linhas nas próximas semanas. Os requisitos para se candidatar são CNHD ou E, curso de transporte coletivo de passageiros, possuir no mínimo 4 anos de experiência em rodovias estaduais ou federais e residir
a um raio de até 35 km da localidade da vaga. As vagas oferecem salários compatíveis com a função, vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte e um excelente ambiente de trabalho. Currículos. E-mail: recrutamento.visa@susantur.com.br, colocando no campo assunto a vaga pretendida, a cidade e o estado onde você mora. Também é possível enviar o currículo no site da Nova Itapemirim, www.novaitapemirim.com.br/trabalhe-conosco, e também no aplicativo Nova Itapemirim, disponível para Android e iOS. Não perca essa chance, participe! Aqui na tela você confere as cidades que têm vagas abertas. Lembrando que não adianta você enviar o seu currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! Agora o noticiário internacional. A Uber lançou o seu próprio serviço de ônibus, o Uber Shuttle, para atrair mais passageiros em eventos e aeroportos nos Estados Unidos, começando por cidades como Miami, Charlotte e Pittsburgh, já neste ano. Os ônibus têm capacidade de 14 a 55 assentos, permitindo aos usuários reservar até 5 assentos com até 7 dias de antecedência. O embarque será feito com QR Code e os passageiros poderão avaliar os motoristas e deixar gorjetas. Inicialmente, a passagem vai ter um preço fixo, não sendo influenciada pela tarifa dinâmica, sendo uma fração do valor do serviço convencional da Uber, o UberX. Ainda não existe previsão desse serviço chegar no Brasil. O governo dos Estados Unidos anunciou um financiamento de 900 milhões de dólares para renovar o transporte escolar, priorizando a compra de ônibus elétricos. A fabricante Škoda concluiu a fabricação de 20 trólebus para Vilnius, na Lituânia, e conta com mais 20 veículos em montagem, de um total de 91 encomendados. O primeiro lote vai estar em operação neste mês, com entrega total até 2025. Equipados com baterias de tração para 20 km de condução autônoma, os ônibus possuem sistemas avançados de monitoramento de tráfego e também de passageiros. Enquanto a frota de ônibus elétricos cresce nas capitais europeias, incluindo a região do Báltico, Vilnius mantém investimentos em trólebus e na modernização das redes. No Brasil, os trólebus completaram 75 anos de vida, sem muitas perspectivas de evolução. A Škoda realizou também a compra de 100% das ações da empresa Cegelec, especializada em sistemas elétricos, visando aprimorar seus modelos de ônibus e trólebus. Os funcionários da Cegelec foram incorporados e a empresa continuará suas atividades como Electric Components dentro do grupo Škoda. A aquisição fortalece a capacidade I&D, produção e serviços da Škoda Electric. A Cegelec foca na produção de equipamentos elétricos para transporte público, incluindo VLTs, trólebus e metrôs. O Jornal do Ônibus estreia na próxima semana um novo visual, mais moderno, mais interativo e mais conectado com você e com as notícias do mundo rodoviário. Um jornalismo dinâmico, feito de um jeito que você nunca viu, com imparcialidade e isenção. O novo Jornal do Ônibus terá espaço para editoriais e opiniões. Teremos mudanças também nos quadros dentro do programa. Alguns quadros, como previsão do tempo, sim ou não, reportagem especial, notícias em manchete e vagas de emprego, estão mantidos. Porém, haverá também a criação de novos quadros, entre eles o Direto ao Ponto, que é um espaço de interação, onde o telespectador vai ter suas dúvidas sanadas dentro do nosso jornal, o quadro A Voz do Povo, que promete ser um espaço de denúncias e reclamações do passageiro, mostrando a realidade do mundo rodoviário, os problemas de mobilidade, através do nosso WhatsApp, o quadro Destaque do Dia, trazendo o que foi de mais relevante na edição,
E por fim, editorias esportivas, que sempre estão presentes aqui no Jornal do Ônibus. Embarque com a gente e fique ligado nas principais notícias do mundo rodoviário. Novo Jornal do Ônibus estreia na próxima semana aqui no canal Próxima Parada. Aqui é o seu lugar. E antes da gente encerrar, uma última notícia. Faleceu, aos 88 anos, Ronald Marques, fundador das empresas JTU e Viação Jacareí, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Os nossos sentimentos à família e aos amigos. E uma outra notícia, olha só. Tem sido feita no Brasil diversas conversões de ônibus diesel para elétrico. Um Millennium 5 e um VIP 5 de empresas ainda desconhecidas estão seguindo esse processo. Olha só. Termina aqui mais uma edição do Jornal do Ônibus. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência. Obrigado por ter me aguentado todo esse tempo. Minha gente, hoje a edição foi longa, hein? Semana que vem voltamos com novidades para você aqui no JO. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Fique ligado aqui na programação do canal Próxima Parada e também na programação do canal Ingabus. Domingo, movimentação especial na rodoviária de Maringá. E olha, tem Santo Anjo marcando presença. Aqui no Próxima Parada, segunda, tem renovações de frotas. Lembrando, pessoal, não deixem de participar da nossa campanha especial de 1000 inscritos do canal Ingabus. Assim que terminar o Jornal do Ônibus, tem um recadinho para vocês em relação a essa campanha. Beleza? Uma ótima noite para você. E não perca, semana que vem, novidades aqui no Jornal do Ônibus. Até lá, pessoal. Uma ótima noite para vocês. Eu tenho uma missão para você que sempre acompanha os nossos vídeos. Celebrando a marca de 1000 inscritos do canal Ingabus, vamos fazer uma movimentação de ônibus nacional, com vários ônibus, de diversas partes do Brasil. E como isso vai funcionar? Você, aí na sua cidade, vai me enviar um vídeo de um ônibus urbano ou rodoviário para a gente fazer aquele compilado bacana. E o melhor, você pode enviar a quantidade de vídeos que você quiser. Porém, há um detalhe. O vídeo deve ser gravado com o celular deitado, na horizontal, e com áudio do motor do ônibus. Beleza? Combinado? Celular na vertical, a gente não vai aceitar. E outro detalhe, vocês têm até o próximo dia 30 de junho para me enviar o vídeo. Conto com vocês. Então é o seguinte, para você me enviar o vídeo, é muito simples. Tem o Instagram, @_Ingabus, WhatsApp 44999108157, ou então o e-mail luizescaf0103@gmail.com. Vamos juntos celebrar a marca de 1000 inscritos do canal Ingabus. Muito obrigado! Espero vocês nesta festa, com muitos ônibus, de todas as partes do Brasil.